Bom dia, estamos aqui mais uma vez para o nosso Today. Hoje é dia 30, estamos aí partindo já para os últimos momentos do mês de julho. São 7 horas da manhã, estamos na quinta-feira e esse é o último dia também do nosso encontro na jornada das doenças crônicas. Deixa eu cumprimentar as pessoas que estão aqui conosco. A Juliane Terezinha está aqui, a Selma Fidalgo, a Dulcineia Tobias Borges, a Debbie Kahn, Geusa Pacheco, Paulinha Real. Nossa, quanto tempo, Paulinha. Paulinha foi aluna nossa Colégio Adventista, em Maringá. Eu e minha esposa demos aula para ela, estava fazendo educação física na época. Paulinha agora já é mãe. E uma pessoa gente boa, gostava muito. Aquele pessoal lá, tenho saudade daquela época. Stefano está aqui conosco também, Stefanolo. Ariane Borges, Marli. Bastante gente. Legal, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui. Bom, deixa eu falar algumas coisas para vocês. Hoje vai ser o nosso último dia da jornada das doenças crônicas. E na jornada das doenças crônicas, para a gente fechar, a gente vai estar falando sobre obesidade. Hoje, às 20 horas. Convide as pessoas que você gosta, que você sabe que tem esse problema e tem lutado contra a balança. Nós vamos conversar sobre vários aspectos hoje da obesidade. E também vou dizer para vocês um pouquinho como que vai ser essa Olimpíada Mão na Massa, que a gente vai estimular vocês a participarem juntamente conosco, para que juntos a gente possa realmente iniciar aí um processo de mudança, né? Nós temos visto as pessoas que participaram do Transformação Vital, algumas pacientes falando aqui a respeito de resultados, e todos têm tido resultados fantásticos, e eu convido você também a iniciar esse processo de mudança na sua vida, para a gente que juntos começarmos aí a dar o nosso primeiro pontapé. A amiga Sol, lá dos Estados Unidos, está aqui conosco também. Ela esteve aqui no Brasil e já voltou para os Estados Unidos, né? E fica rodando aí para cima e para baixo com esse vírus, não é só problema também, né? Preocupante, mas ela precisava vir para poder dar assistência para a família. A mãe da Sol teve recentemente também um AVC, e aí a gente percebe como que realmente é perigoso esse período de inverno com relação à questão do AVC, que eu sempre destaco para vocês, né? Então a gente precisa cuidar. Pessoal, falando aí do corona, deixa eu só destacar um aspecto aqui para vocês, né? Eu estava vendo que o Brasil vai começar testes com mais uma vacina chinesa, mais uma vacina em curso. O governador de São Paulo, o Dória, ele conseguiu aí uma doação de empresários na ordem de 96 milhões de reais para que ele consiga dobrar a quantidade ou a capacidade de produção de vacinas do estado de São Paulo. Já existem países aqui da América do Sul que estão interessados em comprar as doses de vacinas, né, que serão produzidas pelo estado de São Paulo. Mas primeiro é arrumar a casinha aqui, né? Primeiro vamos dar um jeito aqui na nossa casa para depois a gente poder, né, expandir para os outros, né? E eu estava vendo que a Rússia foi acusada recentemente, né, a respeito delas terem roubado, né, projetos de vacina de outros países, né? Foi acusada. Porém, eles anunciaram que agora em agosto eles já pretendem começar a fazer a aplicação das doses de vacina. Não é ainda a fase de teste, é a aplicação. Porque aqui no Brasil a fase de teste deve encerrar em outubro com a vacinação de 9 mil profissionais da área de saúde, onde eles estão testando, né, a vacina. Depois que terminar essa fase de teste da vacina, aí sim começa a produção, né? Começa a produção. E nós temos que avaliar depois dessa fase de teste os resultados e aí sim começar a produção.
Acredita-se que somente no ano que vem, por volta do meio do ano, que nós vamos ter a possibilidade de ser imunizados contra o corona. E ainda tem que analisar também por quanto tempo vai levar, né, o funcionamento dessa vacina, a proteção que ela vai gerar em termos de produção de anticorpos, né? No final de semana, eu estava fazendo palestra para um pessoal de São Paulo, tudo via online agora, né? Ninguém viaja mais, mas eu estava fazendo palestra e ouvi uma frase ali de uma pessoa que me deixou bem intrigado. Até era para ter conversado com ela depois para a gente poder, né, entender um pouquinho melhor do caso. Mas ele estava falando de uma pessoa que já havia tido corona, né, e agora estava novamente com o coronavírus, ou seja, uma reincidência do caso. E isso é de se avaliar, se realmente se a pessoa tem o teste que comprove e qual foi o tipo de teste. Porque se foi o teste sorológico, não dá para a gente ter certeza se realmente essa pessoa ela teve o coronavírus e agora está novamente. Por quê? Porque o teste sorológico ele tem quase 50% de falso positivo ou falso negativo. Aspecto interessante para a gente destacar, né? Agora, se essa pessoa tiver 2 testes de PCRs em datas diferentes, mostrando que ela teve o corona e está novamente, aí sim levanta aquela questão da dúvida de quanto tempo nós ficamos imunizados depois, né, que tivemos o contato com o vírus. E isso pode ser um problema também quando pensamos a respeito das vacinas. Outro destaque aqui sobre o corona, antes de eu chamar uma pessoa para participar comigo, é o seguinte. Eu vi algo que eu achei interessante, dizendo que nos Estados Unidos, né, os processos de isolamento nos Estados Unidos pouparam 40 mil vidas. Olha só que interessante. 40 mil pessoas, né, foram salvas pelo processo de isolamento. E isso daí é algo interessante para a gente poder observar, né? Sair de casa realmente só o necessário. Muito bom. E infelizmente ontem ultrapassamos a faixa de 90 mil mortos e temos mais de 2,5 milhões de casos diagnosticados, né? Sabendo que existe uma notificação terrível no Brasil. Então a gente ainda teria uma possibilidade de um número muito maior de pessoas que foram afetadas por essa doença, porém são aqueles assintomáticos, ok? Bom, essas eram as notícias, né, sobre essas questões que têm acontecido no mundo. Agora já estamos com um número aqui de 71 pessoas, 7 horas, menos de 10 minutos, né? E aí nós temos agora o momento de convidar alguém, ok? Quem gostaria de participar conosco? Sobre de uma pessoa que teve melhor no quadro, depois de algum tempo, retornou a apresentar sintomas da doença, complicações e faleceu. Pois é, olha só. O apresentador do Sport TV que eu citei ontem, né, o Rodrigo Rodrigues, que faleceu, ele estava no 15º dia da doença, já tinha tido uma melhora quando ele teve uma piora como consequência da doença e aí faleceu. A Sol disse que fizeram um teste nela lá em Houston, não sei qual é, mas me disseram que nunca pegarei e nem portadora de corpos agressivos, mas sou bomba para mim mesmo. Pois é, a Sol tem tireoidite de Hashimoto, então não vai ter nada com corona, pelo jeito, mas também se mata, né? Com a tireoidite se estiver descompensada. Vamos lá, pessoal, quem gostaria de participar, escreve aí e eu vou estar convidando vocês para poder participar conosco aqui, convidar uma pessoa para participar, ok? Vamos lá, quem gostaria de participar aqui conosco? Fala sobre quem não toma vacina, procede dizer que a vacina é nociva? Não, Creuzinha, essa vacina do corona não vai ser nociva, ela tem efeitos colaterais, toda vacina tem efeito colateral. Às vezes uma febre, uma dor de cabeça, né, um desarranjo aí intestinal, mas, né, não nociva para a morte, esse tipo de coisa, não, de maneira nenhuma. Não. Eu vejo com bons olhos a vacina nesse momento como sendo a única alternativa que nós temos de tentar voltar
antigo padrão de normalidade, né? Eu acho que igual não haverá mais, o mundo mudou, infelizmente, né? E ivermectina, o Jay pergunta. Então, a ivermectina é um resultado muito bom em laboratório, mas na prática ele ainda não deu. Mas como ele tem efeitos colaterais bem baixos, é uma opção. É uma opção. Ó, o antiviral Remdesivir também foi comprado em grandes doses, né, pela Europa, junto a uma empresa americana. E eles vão ser usados em casos graves. Em casos graves. Deixa eu ver quem fez solicitação para participar aqui conosco. Vou chamar uma pessoa. A Grazi disse que tem problema com tireoide, está difícil emagrecer. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver se vamos conseguir falar. É Josi que aparece para nós aqui. Estamos aguardando, ver se vai dar certo. Então, Jay, eu não vejo necessidade de fazer uso de ivermectina sem o diagnóstico, porque a ivermectina ela é um medicamento que a gente usa para poder fazer o combate a vermes, é um vermífugo, né? Então a gente não toma vermífugo antes do diagnóstico de ser preciso tomar. Ó, não deu certo falar com a pessoa que eu chamei. Se alguém mais quiser, é só avisar, senão eu vou ficar respondendo pergunta aqui hoje, hein? Fiz canjica com leite de amendoim e amei. Gosto muito de leite de amendoim. Tem gosto de infância, mas nunca tinha feito com canjica. Valeu a dica. Que legal, Crazinha. Nossa, aqui nós amamos também. Pode tomar ivermectina como prevenção para a Covid? Então, eu não vejo necessidade, porque assim, ó, a ivermectina ela não vai aumentar o nosso sistema imunológico. Além dela não aumentar o sistema imunológico, ela vai combater uma coisa que eu ainda não tenho. Esse é um medicamento que a gente toma depois de um diagnóstico. Eu não consigo entender a lógica, até agora não entendi essa lógica, do porquê fazer o uso da ivermectina antes do aparecimento do problema. Se eu não tive o contato com o vírus, eu não tenho como combatê-lo. Eu só tenho como combater algo que eu estou tendo contato com ele. Quando as minhas células do sistema de defesa estão em contato com um invasor, é quando a medicação vai ter efetividade. Então, eu não estou entendendo ainda essa questão da gente utilizar uma ivermectina como preventivo. Não, não vejo lógica. Por exemplo, quando a gente olha essa questão, então, ivermectina previne piolhos e sarna. É porque ela é um vermífugo, não? Mas prevenir também, não. Olha, dediquei 10 anos da minha vida à área de zootecnia, que nós trabalhávamos com a produção animal. E a gente fazia uso de ivermectina para os animais quando eles tinham carrapato, quando eles já estavam com problema, mas nunca de forma preventiva ali. Alguém pergunta por que que eu acho que a clara do ovo não faz mal e a gema do ovo sim, né? A questão é que tem pesquisa, tem duas grandes pesquisas a respeito de ovo. Duas grandes pesquisas a respeito de ovo. Uma delas é uma pesquisa que foi conduzida pela China. E então essa pesquisa conduzida pela China, ela diz que o ovo é bom, que o ovo é bom, né? E na pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos, ela disse que o ovo não é bom. E a dos Estados Unidos foi conduzida pela Harvard, né? E aí, nesse aspecto, a gente precisa entender que o que apareceu na pesquisa americana, muito bem conduzida, 18 anos fazendo o acompanhamento de um grupo de enfermeiras, o maior trabalho de coorte do mundo. O trabalho de coorte é um trabalho onde você pega um grupo de pessoas e você faz o acompanhamento desse grupo de pessoas por vários anos. E nesse caso foram 18 anos que eles fizeram o acompanhamento desse grupo de enfermeiras. Muitas vieram a falecer durante esses 18 anos.
E algo que eles encontraram ali muito comum, quando eles fizeram cruzamento de dados, é de que essas pessoas que vieram a falecer, né, muitas delas tinham um maior risco cardíaco por conta do consumo do ovo. Então, essa pesquisa, ela trouxe esse tipo de informação. E foi uma pesquisa muito bem conduzida, não é uma pesquisa qualquer, né? Se vocês quiserem, eu até posso colocar, ela está em inglês, mas depois você joga no Google Tradutor. Posso colocar ela dentro dos nossos grupos VIPs lá, para vocês poderem dar uma olhada nessa pesquisa, né? E eu achei muito interessante, né, o resultado dessa pesquisa. Mas quando ela está falando a respeito do nível de colesterol e o risco cardíaco, não tem nada a ver com a parte da clara. A clara é só a proteína. Mas ainda assim eu vejo que a gente pode viver muito bem sem o ovo e eu não tenho consumido nenhum produto de origem animal. Posso misturar farinha branca e integral? Pode sim, Simone. Na hora que você vai fazer um pão, você pode fazer o pão semi-integral, ao invés de fazer um pão 100% integral, né? A Flávia disse que o padrasto dela foi internado com ivermectina. Fez uso e, pelo jeito, foi internado. Ó, a Flávia aqui, ela pergunta se fazer suco verdes e colocar maçã, se mesmo coado ele fermenta. Não, não tem fermentação. Fique tranquila com relação a isso. Cápsulas de óleo de cártamo coopera para o processo de emagrecimento? Para algumas pessoas, parece que sim, mas não tem muita comprovação científica, não, né? O óleo de cártamo também não tem uma comprovação científica. Algo que tem comprovação científica, inclusive eu pesquisei, né, mas agora não tem mais o uso dele, era um tipo de gordura que a gente utilizava. E isso daí tinha um resultado bom. Colocar um pedido de vitamina D nos grupos para fazer exame? Vou colocar lá então. Minha vitamina D está em 23. Como devo suplementar? Com 7.000 UIs diária durante 3 meses, né? Durante 3 meses. O pessoal está parabenizando aqui a Edilene, todo o grupo, né? Pelas orientações, pelas dicas, porque tem uma equipe que trabalha junto com a gente agora, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, ó. Ninguém quer participar hoje, hein? Que coisa. Tá bom, vou responder pergunta então. Bom dia, como mudar o estilo de vida? Ó, legal, hein? Essa pergunta aqui dá pano para manga. Eu estou acima do peso, sei o que é bom para mim, até inicio a mudança, mas não persevero. Queria uma palavra de esperança. Legal, Deb. Vamos falar sobre isso. Gostei da sua pergunta, porque ela nos dá a possibilidade de trabalhar alguns aspectos importantes. O primeiro aspecto, quando a gente pensa num processo de mudança, Deb, é fazer isso que você já fez. É você realmente se conscientizar da necessidade da mudança. Uma coisa que fortalece bastante a gente é ter boas motivações. Boas motivações. Porque quando nós pensamos num processo de mudança, o que é esse processo de mudança? É um processo de implementação de novos hábitos, de bons hábitos que nós precisamos implementar na nossa vida. Mas para o processo de implementação de hábitos dar certo, nós temos que respeitar aí os passos daquilo que é chamado de loop do hábito. E o que são? O que é, na verdade, esse loop do hábito e quais são esses passos, né? Os passos são os seguintes. Primeiro, você tem uma deixa ou uma situação que te conduz a uma rotina com o propósito de busca de você alcançar, então, uma premiação, digamos assim, uma vantagem com isso, né? E o que mantém o giro desse loop do hábito para a implementação de novos hábitos, bons hábitos, né, é justamente nossas motivações, o anseio, o desejo. Então, algo que eu vejo como muito importante no processo de mudança é nós criarmos uma lista de motivações. O que seria essa lista de motivações? É uma lista na qual você vai incluir quais são os seus motivos pelo qual você deseja mudar o seu estilo de vida. Você coloca que está acima do peso, e aí, mais importante do que você simplesmente querer emagrecer, é escrever o porquê você quer emagrecer. Então, coloque ali quais são as suas motivações. Essas motivações, o próprio nome já diz, é o motivo da ação. É o porquê você deseja mudar. E isso daí ajuda a fortalecer bastante. Depois, nós precisamos começar o processo de mudança implementando apenas uma única mudança. A gente não deve, né, quem quer fazer
uma mudança de estilo de vida, tentar virar a vida de perna para o ar, né? Virar a vida do avesso. Não, de maneira nenhuma. Às vezes nós entendemos que temos muitas coisas que precisamos mudar e queremos implementar muitas mudanças ao mesmo tempo. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Nós precisamos justamente focar na mudança de um único item. Escolha um item que para você é importante dentro do seu processo de mudança, mas escolha um item que você também se sinta capaz de implementar a mudança. Nunca tente fazer a mudança pelo seu maior desafio. A chance de fracasso é de 100% quando nós tentamos fazer uma mudança investindo tempo para mudar justamente aquilo que a gente não tem competência. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Comece a colecionar pequenas vitórias. Essas pequenas vitórias aumentam a nossa força de vontade, geram um grau maior de motivação e ainda nos mostram que nós estamos realmente conquistando algo, mesmo que ainda seja pequeno. Por quê? Quando entramos numa guerra, ninguém vence a guerra sem vencer pequenas batalhas. Então, nós temos que ter estratégias para vencer as pequenas batalhas, para nos fortalecer no processo de mudança. É isso que acaba nos conduzindo, passo a passo, em direção ao sucesso. O sucesso na mudança de estilo de vida é não tentar mudar muita coisa ao mesmo tempo. Focar num único item. Focar num único item e dar um passo de cada vez. Eu tenho certeza, Deb, que dessa forma, não só você, como as outras 111 pessoas além de você que estão aqui conosco, vão ter condições de implementar mudanças que sejam gradativas, mas que sejam duradouras. Lembrando que nós não apagamos o nosso passado e nem os hábitos que construímos. Então, todos os maus hábitos vão continuar na nossa mente. Nós precisamos é sufocá-los, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de implementar novos hábitos. Um passo de cada vez e focando sempre em algo que você realmente tem condições, né, de implementar. Não comece pelo maior desafio. Espero que eu tenha dado essa palavra aí que você precisa de incentivo e conforto nesta manhã. O Jay pergunta se farinha de mandioca também precisa ser retirada da alimentação. Jay, retirada de alimentação é uma coisa, uma palavra, digamos assim, muito forte. A gente sabe que farinha de mandioca, ela tem uma quantidade de fibra muito pequena. Então, sempre que eu quiser usar algo que tem uma quantidade de fibra pequena, eu tenho que tentar melhorar a qualidade. Por exemplo, quando a gente pensa no cuscuz, né? O cuscuz de milho hoje, ele praticamente não tem mais fibra. No processo de industrialização, eles retiraram a fibra insolúvel, que é aquela que recobre o grão, e levam, então, a maior parte de vitaminas e minerais. 90% de vitaminas, 80% dos minerais. Isso quer dizer, então, que agora todo mundo que é nordestino e tem o cuscuz como fazendo parte do seu hábito alimentar vai ter que abandonar o cuscuz? Não. O que nós fazemos? Eu fiz uma sugestão há um tempo atrás e fazemos dessa forma aqui em casa, que é enriquecer o cuscuz com aveia. Então, veja, eu não retirei o cuscuz, eu acrescentei algo junto ao cuscuz para melhorar a qualidade. Para melhorar a qualidade. Nesse caso da farinha de mandioca, você precisa justamente acrescentar algo que vai melhorar a qualidade quando você for utilizar a farinha de mandioca numa preparação culinária ali para fazer uma farofa e assim por diante. O que você pode acrescentar? Tudo depende, né, do que você deseja com essa refeição. Né? Eu quero mais proteína, eu quero fibra, né? Eu tenho problema com peso, eu tenho problema de diabetes. Se você, por exemplo, quiser aumentar a fibra, você pode acrescentar linhaça ou chia junto com essa farinha de mandioca na hora de fazer uma farofa. Você vai acrescentar fibra. E aí você continua comendo a farinha de mandioca. Só que você enriqueceu ela com algo que está faltando porque a indústria retirou e fez com que tivesse as perdas de fibra. Então, é isso que a gente precisa entender. Não precisamos sair retirando coisas, mas melhorando essas coisas na hora de fazer as nossas preparações culinárias, como nós fizemos aqui com com o nosso cuscuz. Na hora de fazermos a tapioca, nós muitas vezes adicionamos junto a chia, aonde eu acrescento fibra, já que eu sei que a tapioca também é pobre em fibra. Ou vou acrescentar uma semente de linhaça ou chia no recheio que eu vou colocar dentro dessa tapioca, para que eu melhore a qualidade dela. Então a gente não precisa, né, fazer retiradas, mas precisamos muitas vezes fazer, né, um processo com que aquela refeição fique mais nutritiva. Retirada vale a pena quando a gente pensa em alimentos refinados,
né, quando a gente fala a respeito de estimulantes, o próprio açúcar, isso é retirada, que aí não tem, né, ficar um pouquinho melhor, né? Não tem ficar um pouquinho melhor. O Jay sugerindo para a Deb fazer parte aqui do grupo da transformação vital. Tem muita informação lá, né, Jay? Ajuda bastante, né? Legal. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Selma, se você quiser participar do grupo VIP, eu vou dar uma olhada, ver se já está na minha bio o link. Se não tiver, nós adicionamos o link. É só clicar depois no link e você vai direto para dentro do grupo VIP, participar de um deles, né? Bom, vamos ver aqui o que mais que nós temos, ó. A Grazi está dizendo que quer participar. Deixa eu ver. Grazi, nós estamos com pouco tempo agora para eu poder conhecer o teu caso e dar as orientações. A gente deixa meio que alinhavado num outro momento para a gente poder conversar. E aí eu pego você mais cedo para a gente ter tempo para trabalhar o caso. Porque trabalhar com pouco tempo, isso é ruim. É ruim porque aí a gente não vai conseguir ter o aproveitamento que a gente gostaria. Deixa eu ver aqui. Parece que chegou uma pergunta aqui. Deixa eu ver o que que é. A pessoa só fez um agradecimento. Gostaria de entender por que, depois de 6 dias de desintoxicação, estou com muita queimação no estômago. Uau! Vamos conversar sobre isso daqui então, Luciano. Quando nós começamos um processo de desintoxicação ou detoxificação, que seria o termo mais adequado, mas quase ninguém usa, né? Nós precisamos entender que nós estamos dando chance para o nosso organismo, né, se limpar, se limpar. E algumas pessoas, nos processos, né, de detoxificação, jogam para o seu trato gastrointestinal muitas toxinas que estão na corrente sanguínea. E aí ela começa a jogar toxinas, começa a jogar toxinas. E nesse aspecto, essas toxinas, elas são muitas vezes irritantes de mucosa gástrica e intestinal. No entanto, que algumas pessoas, quando começam o processo de detoxificação, elas têm até diarreia. Elas podem ter até diarreia. Por quê? O organismo estava cheio de lixo e ele começa a jogar esse lixo fora. Quando a gente pensa em jogar lixo fora, nós temos 4 válvulas. Uma delas não no processo de detoxificação, que é a respiração, quando a gente elimina CO2. Porém, no processo de detoxificação, a gente já viu muitas pessoas que ficam com terrível, um odor terrível nesse momento. Por quê? Porque está jogando toxinas fora através dos poros da nossa mucosa, ou seja, pela pele, transpiração, mas com cheiro terrível. Uma válvula de escape, uma válvula então de eliminação de toxinas. Outra é a urina. Algumas pessoas dizem que a urina fica com um odor muito forte, com um aspecto fermentado, porque está jogando toxinas no processo de detoxificação. Mas maior, né, órgão, digamos assim, que a gente tem que ajuda no processo da detoxificação é o intestino. Por ali é onde a gente elimina a maior parte das toxinas. Então, o trato gastrointestinal, para algumas pessoas, pode ser afetado, Luciana, com relação à eliminação de toxinas, através do estômago, mas principalmente a nível intestinal. Através da bile, se elimina bastante, né? Então, o nosso organismo, ele tem um motivo, digamos assim, uma chance para poder fazer a eliminação das toxinas. E ele joga por todas as válvulas. Então, algumas pessoas, nesse processo, podem sentir desconforto gástrico porque está jogando toxinas para dentro da mucosa. Então, isso daí é algo que realmente acontece. Ó, o Fábio disse que a vitamina D dele está em 43,9. Tá excelente, Fábio. Não há necessidade de fazer uma suplementação. O ideal para mim é uma vitamina D acima de 40. Quando a gente está entre 30 e 40, que já é considerado um valor de suficiência, eu ainda indico 2.000 unidades internacionais diariamente para manutenção. Mas com 43,9, eu nem vejo a necessidade de, nesse momento, você estar suplementando. Parabéns, dá uma dose excelente, né, de vitamina, e isso daí é muito legal. A Ivone pede para que eu fale sobre o mal que fazem o uso das bombinhas. Ivone, realmente, toda medicação que é um corticoide tem efeitos colaterais. E quando a gente pensa numa bombinha para asma,
ou para bronquite, nós estamos falando de um corticoide inalatório. Só que esse corticoide inalatório, ele tem, digamos assim, menos prejuízo. Não que ele não tenha prejuízo, mas ele tem menos prejuízo. Por quê? Por dois motivos. O primeiro, porque eles são muito pouco concentrados, né, no princípio ativo, quando a gente compara com o uso de um corticoide via oral. Então, se eu for tomar lá um comprimido de corticoide, a dose é muito elevada, bem diferente da quantidade que tem num corticoide inalatório. Então, no corticoide inalatório, ele tem efeitos colaterais bem baixos com relação, né, ao uso oral. Outro aspecto é que o corticoide inalatório ele tem uma ação que a gente chama de tópica. O que é uma ação tópica? Age especificamente numa região. Por exemplo, quando você passa uma pomada. Quando você passa uma pomada porque você teve uma queimadura ou porque você está com um processo alérgico, uma dermatite atópica, sei lá. Aí você passa uma pomada. E muitas vezes, se for uma dermatite atópica, a pomada é de corticoide, mas é uso tópico. Ou seja, é só naquela região que vai agir. Não é uma coisa que vai para a corrente sanguínea, que vai ser distribuído para todo o organismo e vai gerar os efeitos colaterais. Eu fiz uso de bombinha durante 24 anos da minha vida e o efeito colateral do uso desse corticoide inalatório não era tão elevado. Obviamente que tinha um pouco da questão do taquicardia, isso é normal, por causa, né, do uso desses corticoides inalatórios, então essa parte realmente é ruim. E quando a gente fala de taquicardia, é um coração que trabalha demais, posso gerar, com um uso excessivo desses corticoides inalatórios, uma cardiomegalia depois de muitos anos de uso. Não é comum, mas pode, porque sobrecarrega o trabalho do coração. Mas os efeitos colaterais dos corticoides inalatórios é muito baixo. E geralmente a ação deles é tópica, somente no pulmão, para poder fazer a expansão do alvéolo pulmonar, para que ocorra as trocas gasosas, né? Para fazer as trocas gasosas. Ó, a Andrea disse que ontem ela gostaria de participar, hoje ela vai sair para fazer exame de sangue. Tomara que dê tudo normal aí, André. Vamos ver aqui, ó, o que mais, ó. A Angela está falando do livro O Poder do Hábito. Foi um livro que me trouxe muita bibliografia para eu procurar, porque o autor, ele é jornalista e ele colocou as referências bibliográficas. Então eu fui muito nessas referências bibliográficas que ele cita para poder, né, me dar suporte para a construção da metodologia que eu trabalho hoje. Então muito da metodologia está envolvido com os trabalhos que foram utilizados como material de pesquisa para escrever O Poder do Hábito. A Creuzinha disse que também tem dificuldade em perseverar, até porque ainda não tive bons resultados, mas agora estou confiante com o curso. Vai dar certo, Creuzinha. É só a gente implementar um hábito de cada vez e a gente vai ver que realmente a coisa funciona, né? O André disse que já está dormindo cedo e fazendo exercício físico. Muito bom, muito bom. É possível me alimentar só de crus, sem ter de preparar alimentos? Talvez alguns alimentos no vapor. É, Maria Aparecida Constante, vamos lá, vamos responder sua pergunta. É possível, sim, se alimentar somente de alimentos crus, incluir os vegetais cozidos também. Só que alguns detalhes, eles são importantes. Quando a gente pensa numa alimentação crua, nós temos que considerar alguns aspectos que eles são muito importantes para nós, que é o seguinte, veja só. Nós temos uma necessidade, quando pensamos em uma alimentação equilibrada, de carboidrato, precisamos de proteína e precisamos de gordura. Precisamos desses 3 macronutrientes. Todos eles são importantes e eu não devo promover a exclusão de nenhum deles. O que me preocupa com relação à alimentação crua é que as fontes de carboidratos são as fontes mais abundantes para nós. Então, geralmente, carboidrato não vai faltar para quem está fazendo uma alimentação crua. Então, veja, a pessoa vai ter como fonte de carboidrato para ela todas as frutas, né? Exceto aí 4 frutas que são fontes de gordura, mas, né, todas as frutas praticamente são fontes de carboidrato e é comido justamente na versão crua, in natura, não precisa de uma preparação culinária para se comer frutas. Então, carboidratos a gente vai ter em abundância, vai ter em abundância. Quando nós formos depois para os vegetais, né,
falando ali de saladas cruas, né? De algumas hortaliças que a gente pode utilizar. Então, eu posso usar todas as folhas, posso utilizar ali a cenoura, a beterraba crua, né? Dá para usar a couve-flor crua e assim por diante. Nós estamos falando basicamente de fonte de vitaminas, minerais e fibras. Quase não tem valor calórico nesses alimentos. 100 gramas de alface, para vocês terem uma noção, tem 11 calorias. E ninguém come 100 gramas de alface. Então, isso é uma coisa interessante da gente perceber, que a gente vai ter o carboidrato realmente fazendo parte da nossa alimentação, vou ter muita fibra, muitas vitaminas e minerais, né? Vou ter as fontes de gordura que eu posso adicionar, posso comer ali um coco fresco, posso comer o abacate, e tenho fontes de gordura também nas sementes oleaginosas, quando acrescento uma linhaça, uma chia, uma semente de girassol, um gergelim, estou acrescentando gordura. Só que as fontes de proteína que muitas vezes nos preocupam quando nós falamos a respeito de uma dieta crua. Por quê? O amendoim, ele pode ser consumido na versão crua. Ele é uma excelente fonte de proteína, um amendoim. Só que você não vai viver somente à base do amendoim. Então é importante, quando uma pessoa quer fazer dieta crua, que ela tenha consciência de onde estão nossas fontes de proteína, para que ela ofereça essas fontes de proteína em alguma versão comestível, mesmo sendo crua. Então, geralmente, o que é preciso fazer? É preciso fazer um processo de hidratação dessas sementes para quebrar um estágio, né, de germinação ali da semente, ou seja, ela está no estado de dormência, eu preciso estimular a germinação através da hidratação para que eu tenha um aporte maior de fontes proteicas na dieta crua. Então, quais são, né, as leguminosas que a gente vai colocar que vai ter um bom processo de germinação? A lentilha, ela germina muito bem. Alguns feijões, como o feijão azuki, germina muito bem. O moyashi também germina muito bem. Aí temos também o grão de bico, que germina bem. O próprio amendoim, que tem um bom estágio de germinação. Então, a gente vai ter essas fontes aí como sendo nossas principais fontes proteicas. O que acontece nas dietas cruas, a longo prazo, é que muitas vezes a ingestão proteica fica baixa e as pessoas acabam a reduzir o peso. Só que essa redução de peso, nem toda ela é em gordura. Uma boa parte é em músculo. Então, eu não sou contra a dieta crua, mas eu digo que a dieta crua é uma dieta que precisa de estudo, precisa de um planejamento, precisa se preparar muito bem e não começar no susto. Ah, vou fazer dieta crua. Não. Faça todo um planejamento para que você realmente tenha a possibilidade de ter uma alimentação crua, mas equilibrada, te oferecendo as fontes de carboidrato, proteínas e gordura que você precisa, suprindo sua necessidade básica de taxa metabólica basal, ou seja, oferecendo uma quantidade de calorias que seja suficiente para o teu organismo funcionar bem, sem ter a queima da musculatura. Então, essas são algumas preocupações com relação à dieta crua. Não que seja contra, mas algumas preocupações. A Karen pergunta assim, ó, para tomar ômega 3, há necessidade de ser após uma refeição? Sim, Karen. O ômega 3, a base dele é oleosa. Então é importante que a gente faça o uso dele ou no de jejum ou no almoço, porque são as refeições onde a gente mais consome gordura. Como nós temos o ômega 3 já disponível em cápsulas onde elas contêm óleo, nós vamos precisar que esse óleo seja emulsificado, ou seja, passe por um processo de formação de micela a nível intestinal. A micela é você transformar a gordura, que é hidrofóbica, ou seja, que não se mistura com a água, numa molécula hidrofílica, que vai se misturar com a água. Então, é interessante que você faça o uso no momento que você faz uma refeição que contenha gordura, para que você tenha a contração da vesícula biliar, a descida, então, da bile, que foi produzida pelo fígado e armazenada na vesícula, pelo esfíncter de Oddi, aonde essa bile vai entrar em contato com a gordura, vai transformar ela em amiga da água, e aí sim eu tenho a ação da lipase pancreática, que vai promover o processo de quebra e absorção da gordura, levando o ômega 3 para dentro. Então, é importante fazer junto. Vamos ver o que mais que nós temos aqui, ó. Que pena, dormi tarde, não acordei para o today.
tive que ir no pronto-socorro. Mas está tudo bem, Fátima? Espero que esteja tudo bem por aí. Vamos ver o que mais que nós temos aqui hoje. Ó. Eu comecei dormindo mais cedo. Tinha o horário de comer tarde da noite assistindo série. Já estou vendo muito resultado, né? Foi a Neve da Silva. Muito bom. Olha que legal. Funciona. E são pequenos ajustes. Esses ajustes, eles fazem toda a diferença. A gente só precisa começar a ter um olhar mais clínico de perceber quais são as pequenas raposinhas, ou seja, aqueles pequenos erros que nós cometemos que vão minando a nossa qualidade de vida. E nesses pequenos ajustes, a gente começa a ter os resultados. Por isso que uma das aulas que eu dei para vocês, quando nós estávamos fazendo ali a Semana da Nutrição Vital, foi pequenas mudanças, grandes resultados. E é assim que funciona. Eu fiz pequenas mudanças e hoje eu tenho grandes resultados. Fátima, eu chamei uma pessoa para participar comigo, que fez o pedido, mas não conseguimos falar com ela. Depois perguntei quem queria participar, demoraram a responder e o tempo foi avançando. E aí ficou muito pouco tempo para que eu pudesse trabalhar o caso de uma pessoa. Eu preciso entre 45 minutos a 50 minutos para poder fazer um bom suporte aqui para a pessoa, um bom atendimento, digamos assim, para ela. Então, como eu vi que estava muito curto, eu preferi ficar respondendo perguntas. Podem enviar suas perguntas. Vamos aqui até às 8 horas da manhã respondendo suas dúvidas. A Margarete diz que faz farofa utilizando aveia e fica muito boa. Muito legal, Margarete. Olha só, que sacada bacana. Por quê? Quando falamos de farofa, nós geralmente temos uma farofa só rica em proteína, é só rica em carboidrato, mas nunca rica em proteína. Então, uma farofa de aveia vai ter um carboidrato de absorção lenta, porque é rico em fibra, e vai ter uma quantidade boa de proteína. Por quê? A aveia é um cereal muito nutritivo. Em 100 gramas de aveia, eu tenho 15 gramas de proteína, diferente dos demais cereais. Quando nós olhamos para o trigo, para o arroz integral, a gente tem ali 2 gramas de proteína. É muito pouco. Agora, a aveia não. A aveia é um cereal diferenciado. Muito legal, Margarete, gostei. Deixa eu ver aqui, ó. A Ângela diz assim, ó, minha mãe tem muito problema nos joelhos e está atingindo os pés agora. Qual melhor atividade física? Hidroginástica lhe fazia bem, mas em função do cenário atual precisou interromper. Legal, Ângela. A atividade física que não gera impacto, que são as atividades na água, são muito interessantes para quem tem problemas osteoarticulares. Porém, a gente deve lembrar o seguinte: quando a gente tem problemas osteoarticulares, a falta do impacto também não ajuda com que o cálcio entre dentro dos ossos, né? Entre dentro dos ossos. Então é interessante que a gente faça um combinado entre as atividades, né, de hidroginástica ou natação, que são atividades onde não tem a força-peso, mas com atividades de resistência, nesse caso, a musculação. A musculação bem orientada, respeitando a limitação de movimento de cada pessoa, ela é muito interessante. Ela estimula a produção do líquido sinovial, que é muito importante para nós, faz com que o cálcio realmente entre para o local correto e não fique ali na corrente sanguínea, dando bobeira para de repente ser depositado nas articulações e começar a gerar os processos de artrose. Então, a combinação de uma atividade aeróbica, onde você não tem a força-peso, ou seja, o impacto com uma musculação, é a melhor opção. Mas também podemos utilizar como uma atividade aeróbica o pedal, né? Pedalar, ciclismo. Quando a gente faz, nós não temos o impacto e também é uma opção muito interessante de atividade aeróbica para quem tem problemas osteoarticulares. A Creuzinha diz que gosta muito de farinha de mandioca. Agora já viu que dá para melhorar, né? A Zilândia diz que tem 40 anos. Está quase 10 quilos abaixo do peso. Estou tomando aquele composto para aumentar a testosterona, para aumento da massa magra. Por quanto tempo devo tomar? Zilândia, a gente toma entre 3 a 6 meses e depois repete o exame para verificar se houve um aumento do nível de testosterona, se ele está normal. Aí é interessante a gente observar também o seguinte: com o uso desse composto, que é um fitoterápico, com a finalidade de estimular a produção de testosterona, muitas coisas na vida melhoram, né? Muitas coisas na vida melhoram.
Mas a correção da testosterona é importante para o ganho de massa magra. E é importante também associar a isso algumas práticas. Por exemplo, tem que aumentar a ingestão calórica se precisa ganhar peso, se está 10 quilos abaixo do peso normal, aumentar a ingestão calórica. Então, priorize na sua alimentação alimentos que contenham uma concentração calórica maior. Então, isso é muito importante. Priorizem alimentos como oleaginosas, que são fontes de gordura, a própria aveia e a granola, que é muito interessante como boa fonte de carboidrato rico em proteína. Devemos incluir frutas como abacate, o coco, que também são ricas em calorias, para poder melhorar esse aspecto e ajudar no processo da manutenção do peso, né? Fazer vitaminas é algo interessante para quem está abaixo do peso, porque você consegue colocar muita caloria num líquido que é mais fácil de ingerir do que ingeri-lo na forma sólida. Então, isso também é interessante. Porém, faça atividades físicas de musculação para realmente você promover as lesões necessárias na musculatura e, assim, dar a oportunidade desse músculo ser reconstituído de maneira mais forte, gerando os processos de hipertrofia. Musculação, fundamental. E observe muito o teu horário de sono. O horário de sono é muito importante para quem quer ganhar peso. Não só para quem quer ganhar, como quem quer emagrecer. Mas para ganhar, porque ali é onde você produz o GH, que vai ajudar o teu organismo a reconstituir a musculatura que você lesiona durante as atividades físicas de maneira mais forte. Então, precisamos muito do sono para quem precisa recuperar o peso. Para quem precisa perder, também, né? A Edilene diz que faz já o cuscuz com aveia e farinha de milho. Muito legal. O pessoal gosta de farinha, hein? Um monte de gente escrevendo aqui gosta de farinha. Ó, a Claudineide disse que fica muito mais gostoso o cuscuz com aveia. Eu também acho. Compartilho da mesma opinião. A Ledinha pede para a gente falar um pouco sobre hipertiroidismo, né? Sou portadora e gosto muito das orientações. Legal. Hipertiroidismo é quando nós temos um processo de aumento da produção dos hormônios da tireoide, tanto a tiroxina quanto a triodotironina, que são conhecidas popularmente como T4 e T3. Algo que a gente deve observar, Ledinha, é o seguinte: o aumento desses dois hormônios faz com que a gente tenha um aumento no nosso metabolismo geral do organismo. E isso pode favorecer redução de peso, inclusive com uma redução muito grande de massa magra. Então, esse é um aspecto importante que a gente tem que considerar. O controle para quem tem hipertiroidismo são dois: o uso de alguns medicamentos que tentam bloquear a ação do TSH, que é o hormônio tireoestimulante, na tireoide, para tentar reduzir a quantidade que é produzido desses hormônios tireoidianos, mas também muitas vezes se faz uma cirurgia com uma retirada parcial da tireoide. Então você reduz o tamanho dela, se ela está totalmente desregulada, descompensada e com o uso de medicação você não conseguiu frear o trabalho da tireoide, às vezes tem que fazer essa cirurgia, porque a cirurgia você vai reduzir o tamanho da tireoide para que ela produza menos hormônio. Existe um risco. Muitas pessoas que já passaram por essa cirurgia, que tinham hipertiroidismo, começaram a ter hipotiroidismo. Então é importante a gente analisar esse aspecto, porque às vezes a gente quer melhorar e pode ter uma piora, né, com esse aspecto. Porém, a gente sabe que o hipotiroidismo é onde você tem uma produção baixa de hormônios da tireoide. E nesse caso, você simplesmente vai fazer o uso do hormônio sintético na dose recomendada pelo médico, fazendo os devidos ajustes e vai viver uma vida normal. É mais fácil tratar um hipo do que tratar um hipertiroidismo, porque nem sempre a gente consegue, com medicação, frear o trabalho da tireoide. E o hipertiroidismo, ele é terrível, porque ele gera esses processos catabólicos. Então, nós estamos falando de uma doença que é desnutridora. Ela vai consumindo realmente, né, o teu organismo. E aí a pessoa fica só o pó, né? Então, ou a capa do Batman, como alguns gostam de brincar, né? Então é interessante a gente fazer essas observações, mas o uso da medicação é o primeiro passo, né? A gente sabe também que o uso do repolho, né, consumo de repolho todos os dias, por exemplo, pode diminuir o trabalho da tireoide. Então, para quem tem hipertireoidismo, talvez seja uma opção bem interessante.
aumentar bastante o consumo do repolho e não só aumentar o consumo dele, como utilizá-lo na hora de fazer sucos também. Fazer suco verde, vai fazer suco verde de manhã, faz suco, bota o repolho dentro. Porque o repolho ele tem essa característica de diminuir o trabalho da tireoide. E pode ser que ele funcione como um freio nesse momento também, tá bom? Espero que melhore e ajude. Hipertireoidismo também não é fácil. A Silvana disse que ela faz assim, coloca a aveia, chia e linhaça no cuscuz. Uau, fica então baita de um cuscuz, super nutritivo. Muito legal, Silvana, muito legal. O milho híbrido plantado em agricultura familiar é bom? Não é transgênico? Não, não é transgênico. O problema é que quando a gente pensa no milho híbrido, ele geralmente é infértil. Ou seja, você tem que todos os anos comprar as sementes. Não tem como você plantar, separar uma parte dessa semente e utilizá-la para fazer, né, um novo plantio. Geralmente essas sementes elas são estéreis. E por que isso? Justamente para te obrigar a ter que comprar, né, todas as vezes que você quiser plantar, né? Todas as vezes que você quiser plantar, você vai ter que comprar a semente. Isso começou muito com a Monsanto, né? Depois a Monsanto foi vendida, mas a Monsanto é detentora principalmente aí da maioria das sementes híbridas, aonde ela tem um grau de fertilidade zero, né? Ou seja, não se reproduz, né? Mas não é transgênico. O único problema é esse, né? Para quem é intolerante ao glúten, na verdade, Giane, o termo correto não é intolerante, né? E sim o termo alérgico, porque quando a gente fala de intolerância, estamos falando de carboidratos. E como o glúten é uma proteína, então o termo correto é alergia. Mas ok, o papel aqui de explicar é meu, né? Eu que tenho que conhecer os termos técnicos, mas eu vou passando para que vocês possam me conhecendo, tendo contato, né, com esses termos e aprendendo no seu dia a dia. Quando se fala a respeito de ser intolerante ao glúten, o que fazer para acrescentar ao cuscuz? Bom, você tem a quinoa e o amaranto, que não são fontes de glúten e também são fontes de proteína. Então, elas podem ser uma opção. Esses dois cereais aí, né, esses flocos de quinoa e amaranto pode ser uma boa opção, mas você pode acrescentar também ou a chia ou a linhaça. Só que aí o propósito já é um pouco diferente. Quando a gente coloca quinoa e amaranto em substituição à aveia, nós estamos pensando em priorizar fontes de proteína, fontes de proteína também. Quando a gente coloca a semente de linhaça ou a chia junto com a massa do cuscuz, aí nós vamos priorizar agora fibra e gordura, mas também vai trazer um bom resultado em termos de melhorar a velocidade de absorção intestinal desse cuscuz. Então é interessante e pode ser utilizado esses dois aí, né, no lugar para você conseguir ainda manter, né, um cuscuz, né, na sua dieta com melhor qualidade nutricional. A Margareth pergunta se pode fazer a farofa da couve e usar os talos. Sim, em casa nós utilizamos. Obviamente que a gente prioriza sempre, Margareth, aqui, plantar a couve no quintal. Então a gente planta um pouco, a gente não tem condições ainda de se autossustentar com a couve do quintal. Mas a couve do quintal, nós sabemos aqui que não tem agrotóxico algum. Quando nós pegamos uma outra couve que ela foi produzida e eu não sei como foi essa quantidade de agrotóxico utilizado muitas vezes, né? Couve não se usa muito, mas pode ser que alguém acabe utilizando. Então, como a gente não conhece a procedência, a gente prefere não utilizar os talos, porque é nos talos onde fica mais concentrado a parte de agrotóxico. Quando é a couve do quintal, usamos numa boa. As outras a gente prefere não utilizar, né? Ó, a Fátima disse que ela coloca aqui chia na tapioca. Muito legal. Faço cuscuz ou tapioca, acrescento aveia, linhaça e chia. A Verinha diz, muito bom, legal, muito legal. A Vanusa disse que gostou da dica do cuscuz. Fica muito bom, Vanusa. Ajuda bastante.
Aqui em casa todo mundo gosta de cuscuz. Sabia que eu fiz uma publicação no Insta aí sobre cuscuz e eu fiquei surpreso com a reação das pessoas, a quantidade de pessoas que curtiram e comentaram. E eu falei assim, nossa, essa questão do regionalismo é muito forte, né? É muito forte a questão do regionalismo. Então a gente tem alimentos que realmente não dá para tirar. Possível, como é que eu vou pensar em tirar o cuscuz do nordestino? É quase um crime fazer um negócio desse. Então a gente só enriquece, enriquece. E isso ajuda bastante. Estou com sintomas de Covid, a Nádia diz. Não tenho ideia como está a minha vitamina D. Tenho 52 anos, sou obesa. Quantos UIs tenho que suplementar? Bom, nós não temos então, Nádia, o teu resultado de exame, mas você tendo sintomas de Covid, eu já sugiro que você utilize uma dose elevada. Eu trabalharia com uma dose de 15.000 I diária, né, por esse período pelo menos, né? Depois você faz o exame e depois que descobrir qual está o nível de vitamina D, a gente faz os ajustes, né, necessários para uma dose menor ou até mesmo a manutenção dessa dose mais elevada. Se você conseguir fazer com 5.000 I, né, ou manipulado ou comprar, vai ser interessante pelo seguinte: você toma 3 cápsulas nesse momento de 5.000 I, fecha as 15.000 I diárias, depois quando fizer o exame, se estiver mais baixo, aí a gente mantém essa dose alta, se estiver um pouquinho mais elevado a vitamina D, a gente pode utilizar 5.000 I diariamente até corrigir e fazer, né, essa correção da vitamina D para os níveis de aceitação. Mas, Nádia, desejo melhoras e espero que não seja Covid, né? Mas se o for, que você passe bem, que você passe bem. A Edna diz assim, ó, bom dia, doutor, mesmo a farinha feita de forma artesanal? Então, a mandioca, se for a farinha de mandioca, a mandioca não é uma raiz tão fibrosa, que contém tanta fibra. Então, ela já tem pouca fibra e no processo geralmente se perde ainda mais, né? Então, mesmo que seja artesanal, eu acho que não vai ficar tão nutritiva quanto, né, outras raízes que a gente tem aí, que tem uma quantidade de fibra maior. A Patrícia diz assim, ó, bom dia. Eu gostaria de saber sobre o ômega 3. É bom, ruim ou indiferente? Outra coisa, o pólen é moda? Legal, muito boa. Ninguém tinha perguntado sobre pólen para mim ainda. Com relação ao ômega 3, então. Primeiro, Patrícia, a gente tem que entender o seguinte. O ômega 3, ele é uma gordura poliinsaturada, e é chamada de ômega 3 justamente porque a insaturação na molécula do ácido graxo vem no carbono 3. Então, no carbono 3, entre 3 e 4, eu tenho uma dupla ligação, gera essa insaturação e é chamada de ômega 3. Quando eu falo do ômega 6, essa insaturação vem no carbono 6 e o ômega 9, presente em grande quantidade no óleo de oliva, vem no carbono 9. O ômega 3 ele tem um potencial anti-inflamatório e isso é muito interessante para nós, principalmente porque boa parte da população está acima do peso e isso já gera processos inflamatórios. Então é muito interessante o uso do ômega 3, né? Para quem está acima do peso, para quem tem uma doença autoimune, né? Essas pessoas deveriam sim fazer o uso do ômega 3. Mas não só fazer o uso do ômega 3, como principalmente fazer um controle do ômega 6, que está presente nos óleos vegetais, canola, girassol, milho e assim por diante. Então, todos esses daí deveriam ser reduzidos ao máximo, para que a gente diminuísse a ingestão do ômega 6. E aí sim, podemos fazer o uso do ômega 3, aonde ele vai realmente diminuir esse potencial inflamatório. Então, para algumas pessoas pode ser que seja indiferente, Patrícia, mas eu acredito que na maioria das pessoas vai fazer bem. Agora, ruim, eu não colocaria de maneira nenhuma. Pessoal, estou muito feliz, nós estamos aqui, chegamos a 160 pessoas hoje, né? Não tivemos a oportunidade de conversar com alguém, porque a pessoa que eu tentei caiu, o tempo ficou curto depois para chamar uma outra pessoa, mas agradeço a participação de todos vocês, né? Nós temos aqui 50 segundos, né? Vamos ver se dá para responder mais alguma aqui, ó. Eu faço mix de castanha e faço recheio na tapioca. Muito legal, porque a castanha é gordura, gordura segura também o índice glicêmico, né? Segura o índice glicêmico. Legal. Pessoal, eu agradeço a participação de todos vocês conosco. Foi um grande prazer, né, estar aqui no Today.
Não conversei com ninguém, não resolvi o caso de ninguém, mas conversei indiretamente com todos vocês através, né, das perguntas que vocês foram fazendo. Muito obrigado pela interação de todos vocês. Desejo um ótimo dia para todos vocês e lembro que hoje nós encerramos a nossa jornada Doenças Crônicas falando sobre o tema obesidade. Convide seus amigos, esteja conosco. Um ótimo dia. Tchau, tchau.